Depois de uma mitadaça do nosso time aqui do canal, a nona rodada promete ser bem mais difícil, com vários confrontos muito equilibrados e alguns desfalques também. Mas não se preocupem, nesse vídeo aqui eu vou analisar esses confrontos, passar quais são os times mais favoritos aí para vocês, montar o esboço do nosso time e passar todas as dicas para você mitar na rodada 9 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, futebol de modo geral, e sempre focado muito em estatísticas, em passar os melhores dados para aumentar o potencial de mitada de vocês, tá? Então, se vocês curtem esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá? Como eu falei para vocês, a última rodada foi muito boa aí pra gente. Fizemos 103,10 pontos aí. Ganhamos 7,78 cartoletes. Então foi uma rodada de grande mitada. Estava faltando essa passada de 100 pontos aí, a gente conseguiu nessa rodada. Eu sei que muita gente também passou de 100 pontos. O pessoal comentou ali no nosso grupo de WhatsApp também que passaram de 100, 110, 120 pontos até. Então quero que vocês deixem nos comentários aqui se vocês também passaram de 100 pontos, qual foi a pontuação de vocês. Fiquei muito feliz de que muita gente mitou, né? A gente mandou muito bem na escolha do capitão aqui, 19,50 pontos, tá? A gente falou que a gente tinha uma unanimidade aí de Matheus Pereira e Pedro, né? E a gente ficou na escolha entre os dois, pelo potencial do Matheus Pereira por ter um confronto mais fácil, por ser um cara que assume o protagonismo ali do Cruzeiro, a gente acabou optando por ele, deu muito certo essa aposta mais ousada. E nesse vídeo aqui, nessa rodada, a gente vai fazer uma outra aposta um pouquinho mais ousada aí com vocês, tá? De capitão, acho que vai ser bem legal. Então deu muito certo aqui. Infelizmente o Cap acabou perdendo o SG, né? Senão a gente poderia ter feito mais pontos ainda. Mas pelo menos o Palmeiras conseguiu segurar o SG. O Piquerez marcou o seu golzinho ali. O William deu assistência, fez bastante média básica. Foi bem boa a rodada aí, né? Os times dos sócios ali, o time top original fez 116 pontos ali. A grande diferença do time top pro time aqui do canal, do time dos sócios, do time do canal, foi no ataque ali. A gente acabou acertando Rafa Silva e Paulinho. E no time do canal a gente acabou zicando ali com Lucas Barbosa e Tiquinho, né? A gente acabou fazendo uma aposta diferente, não acabou dando muito certo. Mas de qualquer jeito, os dois times fizeram excelente pontuação. O time de valorização valorizou mais de 10 cartoletes aí. Foi uma rodada excelente, tá? Gostei muito da rodada. Tomara que a próxima rodada seja tão boa como essa, mas já adianto que vai ser uma rodada bem difícil, né? A gente tem vários confrontos equilibrados, por exemplo, tem um clássico aqui, Corinthians e São Paulo, tem Atlético Paranaense e Flamengo. E outro destaque interessante é que os grandes favoritos vão jogar fora de casa, né? Então, por exemplo, o Internacional é favorito contra o Vitória, mas joga fora de casa. O Botafogo tá jogando um ótimo futebol, enfrentando o Grêmio, mas também joga fora de casa. O Fortaleza enfrentando o Cuiabá, fora de casa. O Bahia enfrentando o Criciúma, também fora de casa. Então, Palmeiras e Atlético Mineiro, um confronto muito equilibrado também. Então, tá uma rodada com vários confrontos bem difíceis. Vai começar as competições europeias e a competição sul-americana, né? Eurocopa e a Copa América. Então, vários times perderam jogadores, principalmente para a Copa América, claro, né? Então, o Flamengo muito desfalcado. O Palmeiras também perdeu algumas peças. O Galo perdeu a Arana ali. Então, tá bem difícil aí de escalar nessa rodada. Mas vamos analisar os confrontos aqui pelo Joga 10 News, pelo SofaScore, para poder passar os times mais favoritos e poder também passar para vocês as melhores dicas aí, montar o exposto do nosso time, né? Então vamos lá, eu gosto sempre de trazer o Joga 10 News, aliás, é um site que eu gosto bastante. A gente vai combinando aqui com o SofaScore e com o FlashScore, que são dois aplicativos aí que trazem estatísticas pra gente, que eu acho que são bem bacanas, tá? E a gente começa logo com dois jogos que eu acho que tem um grande potencial, que a gente tem que ficar de olho bem aberto aí, que acho que é bem importante para os cartoleiros, tá? O primeiro confronto entre Bragantino e Juventude, tá? O Juventude que costuma ir bem em casa, não conseguiu ganhar do Vitória aí, decepcionou a gente. Vai ter o desfalque do Jadson. O Jadson acabou sendo suspenso aí, tomou o terceiro cartão amarelo, tá? Enfrenta o Bragantino que em casa é um time muito forte. Pô, Eduardo, mas o Bragantino vem de dois jogos em casa sem ganhar. É verdade, pessoal, mas enfrentou o Flamengo e o Galo, né? No confronto mais difícil. Nos outros dois jogos que o Bragantino fez jogando como mandante, que não enfrentou esses times tão fortes, acabou sendo vitorioso ali, um time bastante forte em casa. Então, é um SG interessante para a rodada. Infelizmente, o Juninho Capixaba tá suspenso ali, tá? Era um cara que seria unanimidade para a rodada. O Juninho Capixaba voltou a gerar muita média básica. Mas, felizmente, o Luan Cândido que vai jogar por ali. Então, é um zagueiro que vai jogar como lateral esquerdo, vai ter potencial de desarmar. Pode ser um dos corredores de pênalti do Bragantino. Então, o Luan Cândido é uma opção
muito forte para a rodada, para mim é uma unanimidade aí da rodada, tá? A gente tem algumas outras peças do Bragantino para escalar, por exemplo, o Pedro Henrique, o Cleiton, pode ser peças interessantes. Do meio para frente, pessoal, o Sacha foi expulso, então não vai para o jogo. A gente vai ter a certeza de que o Borba vai jogar o começo aí do jogo, vai ser titular, então é uma peça bem legal. A gente tem o Elinho, que é sempre um cara que finaliza bastante, gera muita média básica. Foi um dos destaques dos estaduais aí para quem jogou Cartola Express no Paulistão. O Elinho era um dos grandes destaques aí. E no meio de campo a gente tem Evangelista, que é sempre um cara meio 880, mas eu gosto bastante do Matheus Fernandes, que tem gerado bastante média básica, a gente sabe que ele é um cara bastante regular. Me agrada bastante aqui o Matheus Fernandes, tá? Então, várias peças interessantes do Bragantino, um SG forte aqui também, é um dos times que a gente tem que ficar bastante de olho, tá? Outro confronto que eu acho que tem um favorito, claro, jogando em casa é o Fluminense. Pô, Eduardo, mas o Fluminense tá jogando mal. Realmente, eu assisti o jogo entre Botafogo e Fluminense. O Botafogo jogou uma bola redondíssima ali. O Arthur Jorge tem acertado esse time do Botafogo. O Fluminense não conseguiu se encontrar, jogou muito mal mesmo, tá? Tá sem o Arias, tá com a seleção colombiana, que é um cara que faz muita diferença para esse time do Fluminense, tá? Complicado, pessoal. Mas, enfrentando o Atlético Goianiense, né? Se a gente olhar aqui o Atlético Goianiense, é um time que está zona de rebaixamento. Só tem uma vitória até agora no Brasileirão, que foi contra o Vitória. Então, quando enfrentou um time mais frágil ali, é um time que toma bastante gols, 11 gols marcados. Fez apenas 6 gols, é uma das piores ataques aí da competição, tá? Só fica à frente do Corinthians, que marcou apenas 5. Então, o Fluminense é favorito, tá, pessoal? Eu acho que o Diniz vai tentar se reencontrar. Não dá para confiar muito, assim, botar várias peças do Fluminense, mas acho que o Fluminense é favorito, tá? A gente tem o Marcelo, que é uma peça unânime para a rodada, tá? Por quê? Se a gente olhar no Cartola FC Brasil aqui, é a mesma coisa que eu tinha falado do William na última rodada pelo Cruzeiro, né? Você olha aqui, mas o Cruzeiro tinha um SG meio ousado porque o Cruzeiro tinha tomado muitos gols. É a mesma questão do Fluminense, mas se você filtra aqui, o Marcelo é o melhor SG do Fluminense, tá? Por quê? É um cara que em casa gera muita média básica, participa de gol aqui, ó. Aqui gol, aqui deu assistência, aqui média básica, tá? Então, não tem como deixar de fora aí o Marcelo do seu time, tá? Você pode tentar dobrar o time do Fluminense com o Samuel Xavier aqui, porque o Luiz Fernando é um cara que perde muita posse de bola, tá? Mas é aquela questão, confiar num SG que um time que tá tomando bastante gol, tá? Do meio pra frente, pessoal, a gente tem o Marquinhos, que tá gerando muita média básica, e tem o Cano. Pô, Eduardo, Cano tá mal, tudo mais, não sei o quê. Mas, pessoal, o Cano em casa, ele tem gerado seus pontos. Um destaque interessante até que eu trago para vocês aqui no SofaScore é que se a gente pegar o XG, que são os caras que mais têm criado chance de gol, tem o Borré, que tá com a seleção colombiana aí, né, infelizmente, senão seria um cara excelente enfrentando Vitória. Tem o Veguete, que provavelmente vai estar no nosso time aqui. O terceiro é o Cano, né, então ele tem gerado muita chance de gol. Por exemplo, no último jogo ele não marcou gol jogando em casa, mas teve 3 finalizações defendidas, uma hora se vai começar a entrar, vai começar a sair os gols aí do Cano, então o Cano vai começar a entrar lá ele, né? Mas é um cara muito forte aí para rodada, eu gosto bastante. Quem quiser apostar no Marquinhos também é uma peça interessante, tá? Mas acho que o Fluminense é a favorita. E a gente começa com jogos bem equilibrados, né? Atlético Paranaense e Flamengo, os dois times criaram uma rivalidade, né? Jogaram final de Libertadores e o Flamengo ganhou. Ficaram revezando ali em Copa do Brasil, se enfrentando todo ano ali na Copa do Brasil. É a certeza que ia ter o confronto deles ali, né? Então, criou uma grande rivalidade. O Flamengo está bastante falcado. O Cuca gosta desses jogos grandes ali, né? O Atlético Paranaense em casa é muito forte, tá? Tem 4 vitórias jogando em casa. Jogo complicado aí de se analisar, pessoal. Eu acho que é um jogo mais pensando em peças ofensivas, tá? Então eu gosto bastante do Pedro ali, pelo lado do Flamengo, tem vindo um momento excelente. Mesmo não fazendo gol, deu 2 assistências, gerou muita média básica, tá? A gente tem aqui também uns coringas do Flamengo de zagueiro, né? Léo Ortiz, Léo Pereira pode ser peças interessantes. A gente tem o Kaique Rocha, que é sempre um zagueiro de muita média básica. E do lado ofensivo do Atlético Paranaense, a gente tem o Nicão, que tem tirado muita média básica. A gente escalou ele no time do canal aqui, ele mandou muito bem. Tem o Mastrigol aí, né? Que meteu 2 gols ali. Infelizmente a gente não tinha no nosso time. Aliás, um destaque interessante, já até chamar vocês para meta de likes, tá? Na nossa tabelinha de atacantes que a gente mandou, o terceiro cara com maior probabilidade de participar de gol era o Mastriani. Pô, se era o Mastriani, por que você não escalou ele? Por um detalhe importante, a gente não tinha certeza se ele ia pro jogo ou não, né? Tinha um boato de que ele ia pro jogo, a Monique Vela tinha soltado a informação, mas o Atlético Paranaense ia treinar na quarta-feira, tanto é que mudou a escalação e a gente acabou não optando por ele, tá? Mas enfim, se vocês baterem essa meta de like na live que a gente vai ter amanhã, tá? Nossa live vai começar às 4 horas da tarde, tá? Vai ser uma live bem mais longa ali pra gente poder passar as dicas com vocês, análise estatística, vai ser uma live bem completa ali, né? Então, se vocês baterem a meta de like, vou colocar uma meta ousada aí, 250 likes, e tô colocando essa meta ousada, pessoal, porque, ó,
vocês têm dado essa moral pra gente, tá? Todos os vídeos batendo aí mais de 2.000 visualizações aqui, as lives também, tá? Então tem voado aí os últimos vídeos ali. Então, vou pedir essa moral pra vocês, 250 likes, eu acredito em vocês aí, tá? Estamos com 3.250 inscritos, o canal tá voando demais, tá? E graças a vocês aí, então dá essa moral pra gente aí, bater essa meta de likes e se inscrever no canal para quem é novo também, tá? E sigam a gente também no Instagram, tá? @cartodados lá. A gente tem postado vários conteúdos bacanas. Vou postar hoje na sexta-feira vários conteúdos também, tá? Tenho postado o time do canal lá, alguns cards de aposta aqui, por exemplo, falei do Nicão na última rodada, os cards de unanimidade, né? A gente falou da dúvida de capitão, fizemos a comparação entre Tiquinho e Júnior Santos, né? Melhores FGs para rodada, então também sigam a gente lá, tá? Mas enfim, confronto difícil, é o que eu falei, pensar em peças ofensivas ali, tá? E se bater, falei, se bater a meta de like, a gente traz uma tabelinha de atacantes para vocês lá na live, tá? Que é exclusiva para quem é sócio. Temos outro clássico aí, Corinthians e São Paulo, né? O São Paulo viu um momento bem melhor do que o Corinthians, né? O Zubeldia tá invicto ainda no comando do São Paulo. O Corinthians vem numa fase horrível aí, né? Que crise que tá no Corinthians. Enfim, é complicado. Alguns nomes interessantes. Assim, eu acho que o São Paulo é favorito. Claro que clássico é sempre difícil de a gente prever favoritismo, mas acho que o São Paulo é favorito, tá? E eu gosto muito do Wellington, tem jogado uma bola finíssima aí com o Zubeldia, enfrentando o Mosquito, né? Porque o Garro tá suspenso, então provavelmente o Coronado e o Romero tá com a seleção paraguaia, então o Coronado deve fazer a função de meio de campo e o Mosquito deve cair por aqui, tá? Então, ele é um cara que perde muita posse de bola, o Wellington tem um grande potencial aí para rodada. O Corinthians é a pior defesa aí do campeonato, pior ataque do campeonato, então tem um potencial de SG. Eu acho que o São Paulo é favorito, tá? Claro que é sim bastante complicado. Quem quiser apostar até no Carlos Miguel, né? Tem salvado o Corinthians. São Paulo é um time que finaliza bastante. Pode ser uma peça ousada aí também, bem interessante aí pra rodada, tá? Do meio pra frente a gente tem o Lucas Moura, que é sempre muito forte, gera muita média básica. E do lado do Corinthians a gente tem o Yuri Alberto. Pô, tá maluco? O Yuri Alberto é o terceiro artilheiro sub-23. Ele só tá atrás do Haaland e do Vinícius Júnior, tá? Então, pode ser uma aposta interessante, tá? Talvez eu fuja um pouco desse jogo, também em dúvida ali, tá? É um momento bem difícil, é o que eu falei. Wellington e Carlos Miguel pensando nos SGs, Lucas Moura e Yuri Alberto pensando nas participações ofensivas, tá? Vira um próximo jogo aqui, Vitória Internacional, tá? Como eu falei, acho que o Internacional é favorito, tá? O Vitória tá muito mal no campeonato, é o lanterna da competição, tá? O Internacional é um time que tem segurado alguns SGs, tá? Segurou o São Paulo aí, é um time que tomou pouquíssimos gols aí na competição, apenas 3 gols sofridos aí, ó. É a melhor defesa da competição, então quem quiser apostar, eu gosto muito do Fabrício, goleiro do Internacional, tá? Goleiro bem interessante mesmo. Fez 5 defesas, salvou o Internacional, um goleiraço, jogava pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O Vitória é um time que finaliza bastante aí, tá? Então, gosto bastante do Fabrício. Do meio pra frente, pessoal, eu gosto bastante do Wesley, tá? Do Inter. Tem gerado muita média básica quando joga em casa, fora de casa. E o Vitória tem tomado muito gol, cedido muito ponto para atacante. Então, o Wesley é uma peça bem interessante para vocês escalarem, tá? Tô em dúvida entre ele e mais uma peça que eu vou falar para vocês ali quando a gente estiver esboçando o nosso time, tá? Mas gosto bastante. Fora isso, o Inter tá com muitos desfalques, né? Borré não vai pro jogo, o Ener Valencia também não vai pro jogo, o próprio Rocher, que seria um goleiro interessante, não vai pro jogo, então complicado, tá? Ficaria com o Fabrício, um goleiro bem interessante aí, e com o Wesley do Internacional. Do Vitória eu não vou recomendar ninguém, eu sei que o Mateuzinho tem uma média em casa muito boa, mas assim, o Vitória realmente não vive um bom momento, tá? Vindo aqui para Criciúma e Bahia, e eu até tinha comentado do Flash Score para vocês, interessante, ó, o Bahia, quando joga em casa, é um time que tem conquistado vários SGs, mas quando joga fora, o Bahia é o time aqui que tem mais, ambos marcam, tá? Over 2,5. Então é um time que todos os jogos que o Bahia fez, quando foi visitante, ele marcou gol e o visitante também marcou, o mandante também marcou gol. E o Criciúma, pessoal, nos últimos 3 jogos do Criciúma, perdeu os 3 jogos, mas os 3 jogos foram de ambas marcas, jogos bem movimentados, né? Contra o CAP, 3-1, contra o time do Cuiabá, 5-2, contra o Palmeiras, 2-1 pro Palmeiras, então eu vi um jogo de ambas marcas, tá? Eu gosto muito do Everton Ribeiro, aliás, todos os meias do Bahia podem ser peças interessantes. Pelo Everton Ribeiro, tá gerando mais média básica. Me agrada bastante, ele estava no nosso time top ali dos sócios, deu assistência e fez 8,20 ali o Everton Ribeiro, me agrada bastante. E uma aposta ousada aí para vocês, Bolasie, tá, pessoal? Se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, atacantes, o Bolasie, ele é um cara que tem gerado muita média básica, e nesse jogo que pode ser movimentado ali, ele pode ser uma peça bem interessante. Então, por exemplo, aqui, ó, contra o Palmeiras não fez gol e fez 7 pontos,
Aqui contra o Cap fez 3,2 sem gol e sem assistência. Contra o Vasco ele teve aquela mitadaça. Uma aposta mais ousada aí para vocês, tá? Mas me agrada bastante. Eu vejo um jogo de gols aí. Gosto principalmente do Everton Ribeiro e do Bolasie, tá? Claro que o Bahia é favorito aí pro confronto. Teria o Marcos Felipe também, que tem feito bastante defesas aí, tá? Vindo aqui para Cuiabá e Fortaleza, se eu falei que o jogo entre Criciúma e Bahia tem a ser um jogo de ambos marcam, né? Um jogo bem movimentado com favoritismos do Bahia, aqui eu vejo um favoritismo do Fortaleza, né? O Cuiabá é um time bem frágil ali, é o vice-lanterna da competição. E aqui eu já vejo um jogo de poucos gols, tá? Se a gente olhar aqui no SofaScore, olhar como jogos como visitante, né? O Fortaleza marcou 2 gols apenas e sofreu 2 gols apenas, tá? E o Cuiabá, jogando como mandante, não marcou nenhum gol ainda, tá, pessoal? Marcou os gols aí jogando fora de casa, né? Mas em casa ainda não marcou gols. Então, vem um jogo de poucos gols ali. Até não acho loucura, por exemplo, escalar um Walter, tá? O time do Fortaleza costuma finalizar bastante. Não acho loucura escalar o Walter. Mas, claro, vejo peças interessantes aqui do Fortaleza, como João Ricardo. É um goleiro que tem feito bastante defesas, né? E o Cuiabá não tem marcado gols. E gosto bastante. Aqui no Joga 10 tá o Bruno Pacheco como titular. No Cartola tá o Felipe Jonathan. Mas o time do Cuiabá tem cedido muitos desarmes, né? A gente viu no último jogo ali, o William deu assistência e gerou 6,2 de média básica, o Kaique Bruno 4,8 de média básica. Eu já tinha falado que nos jogos que não valeram pelo Cartola, o Cuiabá também cedeu bastante desarmes ali, tá? O próprio João Marcelo, que é zagueiro, gerou bastante desarme. Então, quem quiser apostar no Tite ou no Brits, é que eu não me agrada muito que eles não têm ido muito bem aí, mas pode ser. Mas gosto muito do Bruno Pacheco ou do Felipe Jonathan e gosto muito do João Ricardo, tá? No meio pra frente eu sei que Pochettino, Luciano podem ser peças interessantes, mas, como eu falei, veio um jogo de poucos gols, tá? Vindo aqui pra Grêmio e Botafogo, pra gente encaminhar aqui os últimos confrontos aqui, tá? Eu acho que o Botafogo é favorito. O Grêmio tem vivido um momento oscilante ali, não tem jogado tão bem, né? Tá com alguns desfalques, por exemplo, Soteldo não vai pro jogo. Sem o sem o Diego Costa, o time também perde muito potencial ofensivo e o Botafogo tá jogando um futebol finíssimo, tá? Se a gente pegar os últimos 5 jogos aí do Botafogo, pessoal, é um time que tem 3 vitórias e um empate, jogou muita bola contra o time do Fluminense, tá? Eu assisti o jogo, foi um massacre do Fluminense. E aí, a gente pode pensar no Júnior Santos, que gerou 10,7 de média básica. Tem o Tiquinho, que é sempre uma peça interessante, a cobrador de pênalti. Mas fiquem de olho no Cuiabano, tá, pessoal? Se a gente filtrar aqui os laterais, ó, o Cuiabano, que é lei do ex, estava no Grêmio ali, né? Era jogador do Grêmio. Junto com o Wellington, uma das melhores médias aí, tá? Entre os laterais. 10,9 aqui de média básica, 12,9, muito ofensivo. Teria dado uma assistência ali, que o gol acabou sendo anulado, tá? E o time do Grêmio tem cedido desarmes aqui, o Capixaba mitou, tá? Então, é uma peça bem forte aqui, o Cuiabano, tá? Potencial de SG, potencial de participação de gol e potencial de desarmar aí, gosto bastante, tá? E ficaria por isso. Um detalhe interessante, que o PP do Grêmio pode ser uma peça interessante, tá? É um cara que o time do Botafogo perde muita posse de bola, o PP pode ter um potencial. Então, Júnior Santos, Cuiabano e PP são as peças que eu destaco aqui desse confronto, tá? Vindo aqui para Vasco e Cruzeiro, infelizmente o Matheus Pereira foi suspenso, senão ele seria unanimidade e seria o meu capitão para a rodada, porque o Vasco é o time que mais sai de ponto para meia. O Veiga nem participou de gol e fez 6,9, mas infelizmente ele não vai para o jogo. E aí, quem quiser apostar aqui no Lucas Silva, sei lá, mas assim, não dá para confiar nesses meios do Cruzeiro. Quem quiser apostar no Rafa Silva, porque o Vasco tá muito mal, mas assim, não confio. E um detalhe interessante é que o Cruzeiro, fora de casa, tomou gol em todos os jogos, tá? Então, eu gosto muito de uma aposta no Payet e o Veguete, para mim, tem que estar no time, tá? É um dos artilheiros do Brasileirão, tem gerado muita chance de gol. Contra o Palmeiras ali, foi um cara que fez 7 pontos, se eu não me engano, deixa eu até ver aqui no Cartola FC Brasil, fez 7 pontos só de média básica. O Veguete sempre participa muito das ações ofensivas do Vasco, é a principal ação ofensiva do Vasco, ó. 7,4, sem gol e sem assistência. Aqui 10,6, 7,6, é um cara muito forte para rodada. Tem que ter no time. Da defesa não me agrada ninguém, tá? Sei lá, não dá para confiar, talvez o Léo Jardim pelas defesas. Fica de olho, né? O Vasco tem imitado vários laterais esquerdos. O William tem feito ótimas pontuações, então quem quiser apostar aqui no William ou no Marlon, pode ser peças mais ousadas aí para rodada, tá? E finalmente viram para o último jogo aqui. Acho que o Cruzeiro é favorito. Acho que tem um favoritismo bem dividido ali entre Vasco e Cruzeiro, mas eu vejo um jogo de gols, tá? Vindo aqui para o último jogo, pessoal, entre Atlético Mineiro e Palmeiras, confronto bastante equilibrado. Esses times se enfrentaram também bastante ali em Libertadores. E foram jogos sempre muito amarrados, né? O Abel Ferreira, nesses jogos,
trunca bastante os jogos, tá? Então, eu acho que tem tudo para ser um jogo bem amarrado ali, tá? Difícil, o Palmeiras jogando fora de casa, tá invicto, só tomou um gol, então assim, complicado. Eu acho que o favoritismo é do Galo, jogando em casa, o Murilo tem acertado esse time, mas é um confronto equilibrado. Se o Hulk for pro jogo, eu vou fazer uma apostinha, talvez eu faça uma apostinha nele pela regularidade do Hulk, por ele ser um cara muito regular, tá? O problema é que dificilmente a gente vai ter notícia, o jogo é só na segunda-feira, tá? O Hulk tá se recuperando de lesão, então é difícil de cravar, tá? Tem o Paulinho e o Scarpa, que são sempre muito fortes quando jogam como mandante. O Scarpa tem a lei do ex contra o Palmeiras, né? Ele fez muito sucesso ali pelo Palmeiras, foi o craque do Campeonato Brasileiro. O problema do Scarpa é que nessa posição jogando por esse lado eu não gosto muito, eu prefiro ele jogando por aqui, tá? Quando ele tava jogando por aqui, que ele conseguia cortar para dentro e bater. Ele tava jogando mais média básica. Ele tem a bola parada, mas enfim, o Palmeiras é sempre muito forte na bola parada, consegue marcar bastante, então fico meio pé atrás, tá? É isso. Poderia escalar um dos dois aqui, mas fico meio receoso porque o Scarpa não vive um bom momento, o Paulinho sem o Hulk, enfim, assume protagonismo, vai ter um confronto difícil. É por aí, tá, pessoal? Acho que o Galo é favorito. Pensa nessas duas peças. Pensa no Piquerez, tá? Tem pisado mais na área. O Abel Ferreira falou na coletiva que vai pedir cada vez mais pro Piquerez pisar mais na área. No último jogo, a gente comentou que o Juninho Capixaba tinha muito potencial enfrentando esse menino Alisson, que é muito bom de bola, mas perde muita posse de bola, tá? Então, o Piquerez tem esse potencial ali de desarmar, tá? E o Juninho Capixaba desarmou bastante, mas ficaria por ali, tá? Então é isso, pessoal. Vocês viram que o favoritismo tá bem dividido, a gente tem algumas peças interessantes para escalar aí na rodada, tá? Mas é complicado, tá? Para mim, os dois principais favoritos são realmente Fluminense e Bragantino, tá? Mas vamos lá. Já trouxemos algumas coisas aí para vocês do SofaScore, do FlashScore, do Cartola FC Brasil. Sempre recomendo bastante para vocês. Lá no na nossa live de amanhã, eu vou trazer para vocês algumas coisinhas do nosso dashboard aqui. Foi bastante bacana, a gente manda para quem é sócio lá, tá? Aliás, quem quiser virar sócio, vou deixar o link para vocês aqui, assim como o nosso grupo do WhatsApp, também vou deixar aqui para vocês nos comentários. É um grupo gratuito que eu mando várias coisas para vocês lá, bastante interessante, tá? Então, lá a gente vai fazer análise de jogadores, tem cedido versus conquistado, bastante conteúdo, tá? Mas é isso, pessoal. Vamos esboçar o nosso time aqui, fazer nossa escalação. Já adianto que vai ter um capitão ousado aqui para vocês na rodada, tá? Deixa eu vender todo mundo e esboçar o nosso time aqui, tá? Pô, que pena que o Matheus Pereira não vai para o jogo, tá? Seria uma opção excelente pelo que o Vasco vem cedendo, tá? Mas vamos lá, escalar o nosso time aqui, tá? Então vamos começar aqui pelo sistema defensivo. E eu falei, para mim, lateral, Marcelo, unanimidade, não tem como deixar de fora, tá? É muito interessante. Potencial de SG, tá tirado muita média básica. O time do Atlético Goianiense tem cedido muitos desarmes ali, tá? Pelos dois lados, então me agrada muito o Marcelo, tá? Zagueiro, outra cara que eu acho que é unanimidade para rodada, é o Luan Cândido, tá? Vai jogar como lateral esquerdo, então é um coringa ali, vai ter o potencial de desarmar bastante o Lucas Barbosa, que cai por ali, é um cara que perde bastante a posse de bola, ele pode ser um corredor de pênalti, tá? Aí zagueiro, pessoal, começando a falar sobre zagueiro, eu acho que tá bem complicado da gente escalar aqui, tá? Por exemplo, a gente teria os coringas ali do Flamengo, Léo Ortiz e Léo Pereira, a gente teria, sei lá, um Kaká pela bola aérea ofensiva, o Arboleda, que é assim, muito regular, Kaique Rocha ali, tá bem complicado, tá? Não tem nenhuma peça que me agrada muito. Diante desse cenário complicado ali, de a gente ter peças difíceis de escalar, eu vou optar por uma dobra do Bragantino, tá? Com Pedro Henrique. É um cara que já tem média de 4,28, que é uma média legal. A gente lembra dele do tempo de Atlético Paranaense, era um zagueiro bom de cartola, já tem seu golzinho, tem 3 desarmes ali. Não é o que mais me agrada no mundo ali, tá? Acho até ousado essa dobra aqui de SG do Bragantino, tá? Porque o Juventude tem marcado seus gols ali, mas enfim. Diante das opções que a gente tem, a gente vai optar por Luan Cândido e Pedro Henrique na zaga, tá? Por enquanto, esse trio aqui eu devo manter no meu time. Eu tô com uma dúvida bem grande aqui nessas duas vagas aqui de lateral e goleiro, tá? Eu quero ter uma peça do Fortaleza, tá? Então, ou eu vou com o João Ricardo aqui no nosso de goleiro, ou eu vou com o Felipe Jonathan ou com o Bruno Pacheco no lateral esquerdo, tá? Como a gente não tem muitas notícias ali ainda sobre essa questão do lateral do Fortaleza, né? Tá em dúvida ainda. E pode ser que seja um ou outro. A gente até poderia colocar o Bruno Pacheco aqui de lateral esquerdo, por exemplo, colocar o Bruno Pacheco de lateral esquerdo e colocar o Felipe Jonathan de reserva. Mas enfim, pode entrar no segundo tempo, sempre complicado. Eu vou na segurança do João Ricardo, tá? É um goleiro que tem feito bastante defesas, vai precisar de pouquinho para valorizar, porque fez só um ponto no último jogo. Me agrada bastante aqui para a rodada, tá? Falando de outros goleiros que vocês poderiam escalar,
teria, como eu falei para vocês, os goleiros do SG, né? O Fábio e o Cleiton, mas é complicado ali, né? Eu gosto bastante aqui do John Vitor, pensando em defesas, né? No potencial de SG do Botafogo. Como eu falei para vocês, eu acho uma ousadia legal o Carlos Miguel, mas o segundo goleiro que mais me agrada para rodada é o Fabrício, tá? Eu acho que ele também vai precisar de pouco para valorizar, porque ele está no segundo jogo dele, ele foi muito bem na primeira rodada, então seria um goleiro interessante. Então, fazendo um top 5 aqui, João Ricardo, Fabrício, o Carlos Miguel do Corinthians e os dois goleiros de SG, tá? Fábio e o Cleiton, tá? Top 5 de zagueiro, eu não consigo passar para vocês, tá? Não tô com muitas ideias, para mim é Lua Cândido e Pedro Henrique. E aí, para Kaique Rocha, ou um Coringa ali do Flamengo, Léo Pereira ou Léo Ortiz, tá? Ficaria por ali. Laterais, Marcelo unanimidade. A gente falou de várias outras apostas que o Piquerez seria um nome interessante. A gente comentou do Wellington enfrentando o Mosquito ali pelo lateral esquerdo, é um nome interessante. Tem o René ali um pouquinho mais ousado, tá? Os nomes do Cruzeiro ali, Marlon e o William do Cruzeiro poderiam ser peças interessantes, mas fazendo um top 5 seria Marcelo, o Felipe Jonathan ou Bruno Pacheco ali, né? O Wellington do São Paulo, uma peça do Cruzeiro ali, o Marlon ou o William, e o cara que eu vou escalar, tá? Que vai estar no meu time, Cuiabano, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês, potencial de participar de gol, ele tem sido muito ofensivo, tá? Lei do ex contra o Grêmio, potencial de SG, potencial de desarme, tá? Então, é uma lateral muito forte para a rodada aqui, Marcelo e Cuiabano, assim tá escalado no nosso time, tá? Depois a gente escala o nosso técnico aqui, né? Aliás, já vamos escalar o técnico, porque, enfim, como eu falei para vocês, os times mais favoritos são Fluminense e Bragantino, né? Os outros confrontos bastante equilibrados, teriam o Arthur Jorge, o Zubeldia, mais jogos difíceis. Meu técnico vai ser ou o Pedro Caixinha ou o Fernando Diniz, tá? Pelo confronto, como eu já escalei uma dobra aqui do Bragantino, eu vou acabar optando, por enquanto, pelo Fernando Diniz, tá? Poderia ser também o Voivoda, que também é uma opção interessante, mas por enquanto eu vou com o Dinizão aqui, torcer para que o Diniz consiga recuperar esse Fluminense, tá? Meio para frente tá bem complicado, tá? Meio de campo, pessoal, eu vou começar falando de um cara que foi o que eu mais destaquei no meio de campo, que é o Ayrton Ribeiro, tá? É um cara que tem gerado muita média básica. O jogo entre Criciúma e Bahia tem tudo para ser um jogo bem movimentado. O Gerson tem feito um ótimo trabalho. Bahia vice-líder do campeonato. Vou escalar o Everton Ribeiro aqui no meu time, tá? Eu vou ter uma peça do Bragantino, tá? Poderia ser o Lucas Evangelista, mas ele tem sido um cara meio 8 ou 80, tá? Bem irregular. Eu vou trazer para vocês o Matheus Fernandes, tá? É um cara que foi um dos principais armadores do Campeonato Paulista, tanto do ano passado como desse ano. No ano passado, no Brasileirão, também foi um dos principais armadores, sempre gerando muita média básica. Ela já tem uma assistência e 11 desarmes em 3 jogos, então eu vou na regularidade dele, tá? Para fechar o meu time, pessoal, acho que teriam várias opções, tá? Eu gosto muito do Nicão, assim como do Gerson. Eu acho que são dois caras que têm potencial de participar de gol e tem gerado muita média básica. Olha o Nicão aqui, 6,60. A gente teria o Lucas Moura, mas é um clássico, eu vou acabar fugindo, mas ele tem ido muito bem. Quem quiser apostar no Scarpa, aqui também seria uma peça interessante para vocês ter aqui no time, tá? Lei do ex ali contra o Palmeiras, né? Mas eu tô em dúvida entre dois caras aqui no meu time para fechar, tá? Ou o Paiezão da massa aqui, do Vasco, tá? Nesse Cruzeiro que tem tomado muitos gols, principalmente fora de casa. Ou o PP do Grêmio. Pô, mas você falou que o Botafogo é favorito. É favorito, mas o PP tem muito potencial de desarmar, tá? O Botafogo perde muita posse de bola e o PP tá voando, tá? Por enquanto, eu vou fazer uma ousadia que vou escalar o Paier, tá? Por que ousadia, Eduardo? Porque o meu atacante aqui, eu vou começar com o Veguetão da massa, tá? Acho difícil de não ter no time. É um cara que jogando em casa tem sempre muita chance de participar de gol. O Vasco foca muito nele, sempre cruzando muita bola para ele. É o fator de pênalti do Vasco, tá? Nomezaço para rodada tem que estar no time, tá? A segunda vaga de atacante, pessoal, eu quero ter uma peça do Fluminense. Pô, o Flu tá mal, mas pessoal, vocês têm que entender que o Fluminense é um time que vai criar chance, tá? Pensa no cenário de jogo entre Fluminense e Juventude. O Juventude vai ficar lá atrás e o Fluminense com a posse de bola, dinizismo, pressionando o time do Juventude, tá? Então pode até ser que o Fluminense tome gol. O Marcelo é uma opção ousada ali, né? Mas eu acho que tem muita chance de fazer gol e eu vou escalar o Cano, tá? Muita gente vai. É a hora que eu gosto de fazer isso, tá? O pessoal fala, o Cano tá mal no Brasileirão, não sei o quê. É a hora que o Cano vai lá e marca o golzinho dele, tá criando chance. Uma hora vai começar a sair esses gols, tá? Vou colocar o Cano. A terceira vaga de atacante, pessoal, tá bastante em aberto, tá? Aliás, tirando o Veguete, acho que as outras duas opções estão bastante em aberto. Tem o Queixada vivendo um ótimo momento, Mastrigol, sempre marcando seus golzinhos. O Paulinho ali, ou o Hulk, aliás, se o Hulk tiver no for para jogo, provavelmente vai ser a nossa terceira opção, tá? A gente tá bem de cartoleta. Tem o Junior Santos também para escalar.
mas eu tô indo entre dois nomes mais ousados, tá? O Wesley do Internacional tem gerado muita média básica, enfrentando esse Vitória que tem dado muitos gols, e o cara que eu vou escalar no meu time, tá? Poderia ser o Thiago Borbas, mas vou optar pelo Elinho, tá? Foi um grande destaque ali, eu que joguei bastante Cartola Express do Paulistão, ele se destacou muito, tá? É um cara que finaliza bastante, cobra algumas bolas paradas do Bragantino. Vamos apostar numa dobradinha ali. Cruzamento do Elinho, gol do Pedro Henrique ou do Luan Cândido, tá? Elinho vai ser nossa terceira opção aqui no nosso time, tá? O Juventude tem tomado muitos gols de atacante e o Elinho tá voando baixo, participou de gol contra o Botafogo, contra o Atlético Mineiro, tá? Então esse é o nosso time. Lembrando, a gente vai ter nossa live amanhã, começando por volta de 4 ou 4 e meia ainda, mas eu posto lá no nosso Instagram, tá? Pra vocês. Entre no nosso grupo do WhatsApp, também eu posto lá também, tá? Em que a gente vai atualizar esse time, passar mais estatísticas pra vocês, vai ser bem legal, tá? Uma live bem completona aí pra vocês, tá, pessoal? Quem participou da live viu que foi da hora a que a gente fez tanto no sábado como na terça-feira, tá? E capitão que eu prometi para vocês passar um capitão mais ousado, tá? O capitão mais seguro seria ou o Cano ou o Veguete, tá? Eu gosto muito dos dois aqui, seriam os dois mais seguros. Gosto bastante do Elinho de capitão, numa ousadia um pouquinho maior aqui, tá? Mas eu falei para vocês que eu ia trazer um capitão diferente, tá? E nosso capitão diferente vai ser o Marcelo, tá? A média do homem tá braba em casa, tem o potencial de SG, tem o potencial de participar de gol e tem gerado muita média baixa, tá? Ousadia aqui com o Marcelo de capitão. Quero ver quem que vai bancar essa ousadia. Comenta quem que vai ser seu capitão para a rodada. E outra coisa que eu quero saber de vocês aí nos comentários, até para saber quem ficou até o final do vídeo, porque assim, pouca gente que fica até o final do vídeo. Quem ficou, eu quero saber o seguinte comentário. Vocês acham melhor a Eurocopa ou a Copa América, tá? Eu tô até com a camisa da Alemanha aqui, porque o Mbappé comentou que a Eurocopa é mais difícil que a Copa do Mundo. Acho que ele tá viajando, o Tartarugão tá moscando, tá? Inclusive a Argentina ganhou da França, né, na final. Mas pelos jogos que tem, pelos nomes que tem lá, aqui na Copa América a gente só tem Brasil e Argentina. Lá a gente tem bem mais times, então eu realmente acho que a Eurocopa leva vantagem, tá? Então, deixa nos comentários seu capitão, quem ficou até o final, e também se você prefere Eurocopa ou Copa América, tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham curtido essa resenha. Até a live, até a próxima. Falou!